Olá! Neste terceiro vídeo, então, nós vamos dar continuidade à análise dos exercícios de Rosca-Scott. Entretanto, para este terceiro vídeo, nós analisaremos o exercício sendo realizado na polia. Notem que, para a execução desse exercício, o meu aluno nada mais fez do que carregou o banco Scott à frente da polia para poder, assim, utilizá-la como implemento externo. Bom, esta máquina vai ser um pouco diferente da que nós observamos no vídeo anterior. Uma vez que aqui eu terei uma coluna de pesos, onde o meu aluno vai selecionar a carga que ele deseja utilizar no exercício. Essa carga, após selecionada, vai ser transmitida para uma roldana móvel, atuando no eixo dessa roldana. E dessa roldana vão sair dois cabos. Um vai vir para frente na região anterior, passando pelas duas roldanas fixas, até passar aqui pelas roldanas semifixas e ficar soltinho na frente, esperando o pegador onde o meu aluno vai segurar para executar o exercício. E a outra roldana, o outro cabo que saiu da minha roldana móvel, veio para a região posterior, passou por trás da minha coluna de pesos e foi fixado aqui nesta mesma estrutura. Notem que como ele não está, ele está fixado na estrutura, a força que for transmitida para este cabo não irá influenciar na força necessária para que o meu aluno realize o exercício. Bom, em uma representação esquemática, nós vamos ter a máquina da seguinte maneira. Aqui eu tenho a carga na minha coluna de peso, e se nós lembrarmos da nossa aula passada, onde foi estudada a biomecânica das roldanas, nós lembraremos que quando eu tenho uma roldana móvel e a carga é aplicada no eixo da roldana, a força de cada um dos lados será metade da carga selecionada. Dito isso, eu consigo concluir que a força humana necessária para realizar este exercício vai ser metade da força selecionada. Como eu tenho, segundo Newton, toda força vai ter o seu par ação e reação, quando o ser humano faz metade da carga selecionada na coluna de pesos no pegador para realizar o exercício, o pegador está executando ao mesmo tempo no ser humano esta mesma carga em igual direção, igual magnitude, mas sentido oposto. E esta força vai ser considerada a força da máquina. Então, a força da máquina, vai ser igual a metade da carga selecionada na coluna de peso. Agora eu já entendo uma das principais diferenças entre realizar o exercício aqui, usando uma roldana, uma polia, ou realizar o exercício na máquina de Scott propriamente dito. Se vocês lembrarem do nosso vídeo anterior, ao realizar o exercício na máquina de Scott, a força humana necessária é aproximadamente 70% da força selecionada na minha coluna de pesos. Aqui, a força humana necessária será aproximadamente 50% da coluna de pesos. Bom, tendo essas informações, nós podemos, então, calcular agora a força muscular do exercício. Para isso, nós vamos identificar o nosso corpo de interesse. Nesse caso, nosso corpo de interesse seria o antebraço e a mão. E nós vamos representar este corpo livre no espaço. Eu optei por fazer a análise com segmento a 90 graus para poder aproximar um pouco da máquina que nós analisamos no vídeo anterior. Bom, além de, então, representar o corpo livre no espaço, ao fazer um diagrama de corpo livre, nós precisamos identificar todas as forças que atuam sobre ele. Aqui, então, eu terei a força articular, que está agindo na linha de ação do eixo, por consequência disso não fará torque. Eu tenho a força muscular agindo no sentido de levar o meu segmento em flexão, então esta força muscular vai gerar um torque flexor. E eu tenho tanto a força da máquina, puxando meu segmento em extensão, como a força peso, também puxando este segmento em extensão. Dito isso, se eu for observar a equação de equilíbrio rotacional, eu verei que a tendência de torque causado pela força muscular tem que ser igual ao torque causado pela força da máquina, somado ao torque do peso.
certo? Quando eu faço essa observação, eu vejo que o peso está agindo de forma perpendicular ao meu segmento. Isso me permite afirmar que a distância perpendicular do peso do segmento vai ser igual à distância medida entre o ponto de aplicação dessa força e o eixo de rotação. No caso, 15 centímetros, uma vez que o segmento de interesse antebraço-mão, como um todo, foi medido e tem aproximadamente 30 centímetros. Outra coisa que eu consegui medir já foi o peso, o valor, a magnitude da força-peso. Uma vez que eu sei, segundo a minha literatura, que o segmento antebraço-mão representa aproximadamente 1,5% do peso corporal, e que o meu aluno tem 70 quilos, eu sei que esse segmento antebraço-mão vai ele pesar mais ou menos 1 quilograma. E a distância perpendicular da força muscular dos flexores do cotovelo durante o momento em que o meu segmento estiver a 90 graus, a literatura também me informa que vão ser 3 centímetros. Bom, mas eu ainda não tenho informações o suficiente para chegar na resposta que me interessa, que é qual a força muscular necessária para realizar esse exercício. O que está me faltando é conhecer a distância perpendicular da força da máquina. Como ela não está agindo de forma perpendicular ao eixo, eu terei que fazer este cálculo por meio da trigonometria. Vamos juntos então. A primeira coisa a fazer é traçar uma linha paralela à linha de ação da força e passe sobre o eixo de rotação. Vocês podem ver aqui a linha contínua. A partir disso, eu traço uma linha que seja perpendicular a estas duas e corte-as, e aí eu tenho a formação do meu triângulo retângulo. O ângulo formado entre a força da máquina e o segmento foi medido e ele tem aproximadamente 42 centímetros. Desculpem, 42 graus. Então, considerando que o que me interessa é essa distância pontilhada aqui, que vai representar a distância perpendicular da força da máquina, eu posso tranquilamente utilizar a lei dos cossenos, que me diz que o cosseno de um ângulo vai ser igual ao cateto adjacente deste ângulo dividido pela hipotenusa. Se eu sei que o ângulo é 42 graus, eu sei que o cosseno de 42 graus vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa no meu triângulo, ela está representando o tamanho do segmento antebraço-mão como um todo, neste caso, 30 centímetros. Então, eu sei que o cosseno de 42 graus vai ser igual ao cateto adjacente dividido por 30 centímetros. Se eu fizer a substituição, eu vou ter que 0,7431 vezes 30 centímetros, isso é igual ao meu cateto adjacente. Então, o cateto adjacente equivale a 22,3 centímetros, representando a distância perpendicular da força da máquina. Agora que eu tenho mais esta informação, vamos botar alguns valores na minha equação e ver quanto seria a força muscular necessária caso meu aluno tenha selecionado lá na coluna de pesos, por exemplo, 30 quilogramas. Quando meu aluno seleciona 30 quilogramas na coluna de peso, eu sei que a força na máquina que vai chegar na mão é metade desta carga, uma vez que a roldana era móvel e a força estava aplicada no eixo, como nós havíamos dito anteriormente. Então, eu tenho aqui a força muscular sendo igual a 15 quilogramas, metade da carga selecionada na coluna de peso, vezes a distância perpendicular desta força, que é 22,3 centímetros, nós calculamos essa distância perpendicular por meio da trigonometria, somados a 15 quilogramas centímetros. Aqui eu já fiz a multiplicação anterior, já multipliquei o peso do meu segmento pela sua distância perpendicular. E dividido tudo isso por 3. Então, notem que se eu selecionar 15 quilogramas na minha coluna de peso, eu terei que realizar 116,5 quilogramas de força muscular para conseguir executar o meu exercício. Bom, mas e se eu dobrar a carga que eu selecionei na minha coluna de peso? Se eu selecionei 60 quilogramas lá. Se eu selecionei 60 quilogramas lá, vai chegar 30 quilogramas aqui, e o
restante das variáveis vão se manter igual. Então, a força muscular para realizar o exercício quando a carga selecionada na coluna de peso for de 60 quilogramas, será de 228 quilogramas força. Esse mesmo raciocínio utilizado aqui para calcular a força muscular pode tranquilamente ser utilizado para calcular a força muscular durante o exercício rosca-Scott realizado na máquina Scott, como nós analisamos no último vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês as diferenças entre realizar um exercício na máquina Scott e na polia